Círculo de Bruxas. Há alguns anos, fui acampar com alguns de meus primos. Sempre víamos esse círculo na floresta, que nos disseram ser um círculo de bruxas e que ali se contatam espíritos. Acampávamos muito lá e nunca tínhamos visto ninguém fazer isso, então tivemos a grande ideia de desmontá-lo. Então, fizemos isso, com cerca de 6 metros de comprimento. E foi o que fizemos, com cerca de 6 metros de comprimento. Na manhã seguinte, voltamos para cima e ela estava toda montada, o que nos fez pensar. Ok, tio Palco, boa tentativa, mas isso não vai nos assustar, pois ele sempre tentava nos aterrorizar nos acampamentos. Então, eu e meu primo Nick descemos, pegamos a grande pedra preta central e a jogamos nas corredeiras, onde ninguém poderia alcançá-la. Foi aí que as coisas começaram a dar errado. No dia seguinte, voltamos, a pedra estava lá e havia uma fogueira em cima dela. Ficamos congelados, sabendo que tínhamos feito besteira. Fomos para a cama nervosos naquela noite, eu acordei com a aba da minha barraca aberta e ele acordou com seu trailer tremendo e com a porta aberta. Eu nunca mais tocarei em nada parecido, você pode entrar naquele círculo e não há som, os grilos não cantam nem nada, e arrepios profundos que vão até seus ossos. Alguém mais já passou por algo assim? Também tive terrores noturnos e um demônio de paralisia do sono todas as noites depois disso por cerca de 4 meses. Outra história sobre uma bruxa. Olá, pessoal. Conversei com minha mãe hoje e consegui arrancar dela outra história de arrepiar. Dessa vez, a história girava em torno das experiências de sua avó. No início dos anos 1900, sua avó tinha 20 e poucos anos e morava em um rancho remoto nas regiões montanhosas da zona rural do México, cercado por pouquíssimas casas. Havia uma crença local de que as bruxas atacavam os recém-nascidos, principalmente se eles não tivessem sido batizados. Sua avó havia dado à luz um bebê recentemente, e, em uma noite sinistra, ela e o marido acordaram com o som dos gritos incessantes do bebê, acompanhados pelo uivo sinistro dos cães. O que os perturbou ainda mais foi o estranho bater de asas em seu telhado, que lembrava uma galinha ou um galo. Sem demora, eles perceberam que não poderia ser outra coisa senão uma bruxa. Apressadamente, pegaram o bebê e o aninharam entre eles, segurando-o com força. Naquela época, não havia eletricidade. Seu marido, reunindo coragem, tentou acender uma vela, mas ela continuava se apagando misteriosamente. Ele voltou para a cama e ambos tentaram permanecer vigilantes. Estranhamente, eles se sentiram como se estivessem sob um feitiço, incapazes de ficar acordados, e gradualmente caíram em um sono inexplicável. Ao acordarem na manhã seguinte, foram recebidos com uma visão horrível. Uma poça de sangue havia se formado ao redor deles e o bebê estava sem vida, com uma pequena marca de mordida de cobra no pescoço. Tenho mais histórias, se vocês quiserem mais. A bruxa na floresta. Quando eu tinha cerca de 10 anos de idade, morava em uma cidade bem pequena. Meus amigos e eu costumávamos brincar nas trilhas próximas à floresta depois da escola ou nos fins de semana. Construíamos fortes, pescávamos etc. Um dia, estávamos caminhando por uma trilha e uma senhora de 50 ou 60 anos saiu da floresta, com as mãos e as calças sujas de terra. Ela disse que seu carro havia quebrado e que precisava de ajuda. Dissemos que iríamos pedir ajuda aos nossos pais, mas ela insistiu que entrássemos no bosque. Dissemos que não e continuamos andando. E ela simplesmente nos encarou. Era como se ela tivesse se desligado como pessoa quando lhe contamos, o sorriso desapareceu por completo. Mesmo quando estávamos a alguns quilômetros da estrada, podíamos vê-la nos encarando. De qualquer forma, voltamos para os meus amigos e estávamos brincando de pega-pega ou algo assim no quintal dele. Um de nós começa a tirar sarro da senhora que vimos antes, e do nada, ele é lançado no galpão dos pais. A janela e o braço dele se quebram. Ficamos todos em estado de choque. Seus pais saem e começam a gritar conosco, culpando-nos e dizendo que nós o jogamos. Todos nós acabamos ficando de castigo. Até hoje, parece que todos nós temos o mesmo sonho recorrente de ver a mulher na floresta, só que toda vez que eu sonho, ela está cada vez mais perto de nós. Alguém tem alguma experiência semelhante? Ou conselhos para os sonhos? Notas esclarecedoras. Era uma pequena trilha de caminhada, obviamente não havia nenhum carro fora da estrada. E eu cresci em um lugar bem pequeno no Canadá. Tem se falado muito em skinwalkers nos arredores de onde eu morava e nasci. Sendo seguido por uma bruxa lechuza. Sou novo neste subreddit, novo no Reddit em geral, portanto, tenha paciência comigo.
Li algumas boas histórias de bruxas ou lechuza e gostaria de compartilhar e ouvir mais. Essa experiência aconteceu com meu tio em Cerralvo, México, na época em que meu primo nasceu, em 1988. Como ele me explicou, estava voltando do trabalho para casa, em Monterrey, a cerca de 1 hora de carro. Ele havia deixado o local de trabalho e percebeu que estava sozinho andando pela rua. Começou a ouvir um som de assobio como se alguém estivesse tentando chamar sua atenção. Ele pegou seu carro e começou a dirigir para fora da cidade, mas jura que agora ouvia o mesmo assobio dentro do carro. Nesse momento, ele começou a se assustar, sentindo que estava sendo seguido, e podia ouvir algo pesado pulando e pousando nas árvores pelas quais passava. Quando as árvores acabaram e a terra árida começou, ele não conseguia mais ver nada ao seu redor além da estrada, mas ainda sentia uma presença o seguindo. Agora sinto que devo explicar onde ele vivia naquela época. Sua casa era apenas isso. 4 paredes de blocos de concreto unidas com cimento e um telhado de chapas metálicas trapezoidais padrão. Seu banheiro e banheira eram separados da casa, pois o encanamento foi instalado depois. Agora, por volta das 23 horas, ele chegou achando que não levaria em conta todos os assobios e outras coisas. Ele entrou e encontrou minha tia dando banho no meu primo, então bebê. Quando começou a relaxar e a comer, começou a ouvir os assobios novamente e foi até a minha tia para perguntar se ela também estava ouvindo. Ela diz que não ouviu nada, mas que acredita muito em bruxas e começa a se assustar com o fato de seu bebê ainda estar na mesa esperando para ser vestido. Acreditando que elas pegam crianças, ela se vira e olha para minha prima mais nova e, naquele momento, elas ouvem algo grande, como passos no teto de metal. Ela corre para os fundos para pegá-lo. Os passos, como eles dizem, a seguiram até a borda do telhado e, então, o que eles suspeitavam ser uma bruxa soltou um riso baixo. Daquele momento em diante, os passos seguiram minha tia e seu bebê por toda a casa, sempre bem em cima deles. Meu tio não dormia com medo de que algo acontecesse. Periodicamente, ele ouvia assobios e queria investigar, mas, assim que saía do quarto, ouvia o que parecia ser alguém subindo de volta no teto e voltava para o lado da minha tia. Quando amanheceu, eles não encontraram nada no topo da casa, nem pegadas nem nada. Nunca mais aconteceu nada parecido com isso.